Os Beatles, um nome conhecido por qualquer pessoa fã de rock dos anos 60, são frequentemente chamados de a banda mais influente de todos os tempos. O que os torna tão icônicos ao redor do mundo? Bem, isso se deve, em parte, a Paul McCartney, que muitos consideram o coração do grupo. Mas aqui está o detalhe curioso. O que realmente chama a atenção das pessoas sobre Paul não é apenas seu trabalho lendário com os Beatles, mas também os momentos difíceis e perdas que ele enfrentou ao longo da vida. Neste vídeo, vamos esclarecer alguns dos mistérios em torno da jornada de Paul McCartney. Vamos dar uma olhada nos primeiros anos de Paul. Quando ele tinha apenas 14 anos, uma tragédia atingiu sua família em 1956. Sua mãe faleceu de câncer de mama, o que foi um enorme golpe para ele. Dizem que essa dor inspirou a famosa música dos Beatles, Let It Be, e pode até ter influenciado as letras emocionais de Yesterday. Em uma entrevista com Stephen Colbert, Paul admitiu que no início ele não achava que a morte de sua mãe tivesse afetado diretamente sua música, mas com o tempo percebeu o quanto a ausência dela moldou suas canções. Paul também falou sobre sua conexão especial com o companheiro de banda John Lennon. Ambos compartilhavam um profundo amor pela música, mas também foram unidos pela experiência dolorosa de perderem suas mães na adolescência. A mãe de John morreu quando ele tinha apenas 17 anos, pouco depois de conhecer Paul, o que criou uma conexão especial entre eles. Era como se eles encontrassem uma luz um no outro, apesar das próprias dificuldades. Após a saída de Stuart Sutcliffe, o baixista original dos Beatles, que deixou a banda para seguir outros interesses artísticos, surgiu um verdadeiro problema. Eles precisavam de um substituto. Segundo o Ultimate Classic Rock, em 1960, eles tentaram preencher a vaga de Stewart com Chas Newby, mas ele não permaneceu por muito tempo. Isso deixou Paul em uma posição delicada. Ele era originalmente o guitarrista solo, mas de repente a banda não tinha um baixista. Em um momento de incerteza, Paul acabou assumindo o papel. Ele se lembrou assim. Foi tipo, não temos um baixista, e todo mundo meio que olhou para mim. Acabei ficando com isso. Foi tipo, bem, acho que vai ter que ser você então. Não acho que você veria John fazendo isso. Assim, Paul passou de guitarrista solo a baixista, marcando uma grande mudança na formação da banda. E ninguém poderia prever como essa mudança moldaria o som futuro dos Beatles. Paul McCartney continuou a se adaptar conforme os Beatles evoluíam. Quando sua guitarra parou de funcionar, ele não hesitou em pegar o piano, abraçando o fato de que as coisas estavam mudando. A essa altura, Paul já havia aceitado completamente seu papel como baixista da banda. Embora não fosse sua primeira escolha de instrumento, ele se dedicou com sua determinação e criatividade habituais. Sua capacidade de adaptação não passou despercebida. A Rolling Stone até o classificou em 9º lugar em sua lista dos 50 maiores baixistas de todos os tempos, um reconhecimento bem merecido de sua habilidade. À medida que a carreira dos Beatles progredia, John Lennon se tornou o líder carismático da banda. Mas em meados dos anos 1960, algo começou a mudar, e o equilíbrio de poder passou sutilmente para as mãos de Paul. Com essa nova liderança, a banda atingiu novos patamares, mas também gerou tensões dentro do grupo. Essa mudança começou em 1964, quando Paul deu um passo ousado ao se afastar de sua parceria de composição com John. Ele escreveu Can't Buy Me Love, que acabou no próximo álbum. Essa competição musical tornou-se uma característica definidora de sua relação criativa durante o restante da década. Sempre que Paul escrevia um sucesso como Yesterday, John respondia com uma obra-prima como Strawberry Fields Forever. Paul até brincava que a competição mantinha ambos atentos. Mas, como observado pela Far Out Magazine, essa rivalidade nem sempre agradava a John. O sucesso de Paul às vezes incomodava John, levando a momentos de tensão entre eles. Esse duelo musical amigável, porém intenso, moldou algumas das melhores obras dos Beatles, mas também lançou as bases para os conflitos que eventualmente surgiriam dentro da banda. Nos anos 1960, as dinâmicas criativas dos Beatles começaram a mudar. Com o passar da década, John Lennon começou a sentir que estava perdendo o controle da direção musical da banda.
Paul McCartney, no entanto, se destacou de maneira significativa, tornando-se não apenas um compositor poderoso, mas também um instrumentista, arranjador, produtor e o líder musical não oficial da banda. A colaboração estreita que definiu os primeiros dias dos Beatles evoluiu para algo mais complexo, com cada membro afirmando sua própria visão artística. Essa mudança marcou o início de um período mais complicado e, às vezes, tenso para a banda. Em 1966, surgiu um estranho e persistente rumor de que Paul McCartney havia morrido em um acidente de carro e sido secretamente substituído por um sósia. Segundo Ultimate Classic Rock, essa teoria bizarra surgiu enquanto os Beatles trabalhavam em Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O rumor alegava que, em vez de encontrar um novo membro para a banda, os Beatles sobreviventes decidiram continuar com um sósia de McCartney. A Rolling Stone rastreou a origem da história até um misterioso ouvinte que convenceu o DJ Russ Gibb a tocar o White Album ao contrário. O ouvinte afirmou que isso revelaria mensagens ocultas, como "Turn Me On, Dead Man", e John Lennon supostamente dizendo "I buried Paul". Apesar de McCartney estar muito vivo, o rumor ganhou força, ajudado por supostas pistas nas capas dos álbuns, letras das músicas e até videoclipes dos Beatles. Por exemplo, alguns fãs interpretaram a capa do álbum Abbey Road como um cortejo fúnebre com McCartney simbolicamente representado como o falecido. Para desmentir o rumor, a revista Life enviou repórteres para encontrar Paul em sua fazenda na Escócia. A Rolling Stone lembra como McCartney respondeu jogando um balde de água nos jornalistas antes de concordar com uma entrevista e sessão de fotos para esclarecer a história. Mas mesmo depois disso, o mito não morreu. Paul, ou o suposto impostor, continuou enfrentando perguntas sobre o rumor ao longo dos anos. Ele até abordou o tema durante uma aparição em 2009 no Late Show with David Letterman. Mas quando os anos 1960 estavam chegando ao fim, os Beatles enfrentavam tensões internas. A morte de seu empresário Brian Epstein, em 1967, deixou uma enorme lacuna de liderança e expôs as rachaduras no que antes era um grupo unido. Sem a mão firme de Epstein, os Beatles começaram a se desintegrar, preparando o terreno para os desafios que viriam a seguir. Conforme as tensões dentro dos Beatles aumentavam, surgiam desacordos criativos, embora eles tentassem manter as coisas unidas. Em 20 de setembro de 1969, as coisas chegaram ao limite. Apesar dos apelos de seu novo empresário, Alan Klein, para manter a banda unida, John Lennon anunciou a Paul McCartney e ao baterista Ringo Starr que estava deixando o grupo. Isso não foi completamente inesperado, porém. Os Beatles já viviam vidas mais separadas, focando em suas famílias, casamentos e projetos musicais individuais. O envolvimento crescente de John com Yoko Ono deixou claro que ele precisava de espaço para se concentrar em seu relacionamento e em seu próprio trabalho. Paul mais tarde admitiu que, no fundo, todos sabiam que isso estava por vir. Após o anúncio de John, os Beatles tentaram continuar por um tempo, mas o inevitável era claro. Em 10 de abril de 1970, Paul anunciou oficialmente a separação da banda, como relatado pela People. Isso marcou o fim de uma era, e pouco depois, Paul McCartney começou sua carreira solo. Ele lançou seu primeiro álbum solo apenas uma semana após a dissolução dos Beatles. Este álbum, auto-intitulado, marcou o início de uma nova direção artística de Paul, onde ele assumiu o controle total, escrevendo, tocando e produzindo todas as faixas. Na época, as reações foram mistas, mas ao longo dos anos, passou a ser visto como um de seus maiores feitos. O próximo projeto de Paul, Ram, seguiu um caminho semelhante de ceticismo inicial. O Ultimate Classic Rock observa que, embora o álbum tenha sido criticado pelos críticos em 1971, hoje é considerado um dos melhores álbuns pós-Beatles que Paul já fez. Apesar do elogio que recebe agora em sua época, Ram enfrentou críticas duras, com um Pitchfork descrevendo-o como desprezado pelos críticos contemporâneos. Em seguida, veio Wildlife, que marcou o início da colaboração de Paul com sua nova banda, Wings.
Diferentemente de seus álbuns solo anteriores, Wildlife não recebeu uma segunda chance dos críticos. A Rolling Stone da época deu uma crítica brutal, chamando-o de fraco musicalmente e impotente liricamente, trivial e sem impacto. Infelizmente, essa avaliação negativa permaneceu, e Wildlife ainda é visto como um dos trabalhos menos impactantes de Paul. Essa foi a trajetória de Paul McCartney, marcada por desafios, adaptações e conquistas, que mudaram o curso da história da música. Enquanto os Quarrymen evoluíam para os Beatles, Lennon e McCartney emergiram como as potências criativas da banda, criando melodias atemporais que cativaram gerações e levaram os Beatles a alturas inimagináveis de fama. No entanto, à medida que a banda enfrentava as intensas pressões do sucesso mundial, começaram a surgir fissuras no vínculo antes inabalável entre Lennon e McCartney. A desintegração dos Beatles marcou o início de um período turbulento para os dois. Cartas agressivas foram trocadas, e a música tornou-se um campo de batalha para seus ressentimentos pessoais. As músicas Too Many People, de McCartney, e How Do You Sleep, de Lennon, tornaram-se símbolos da animosidade que substituiu a colaboração harmoniosa que antes definia sua relação. Em especial as letras de Lennon em How Do You Sleep, com versos como The Only Thing You Did Was Yesterday e Since You've Gone, You're Just Another Day, refletiam a amargura que havia se infiltrado na amizade dos dois. Apesar dessa hostilidade, o tempo eventualmente trouxe reconciliação. As feridas de seus conflitos pessoais e artísticos começaram a cicatrizar, e eles encontraram um terreno comum novamente nos últimos anos de vida de Lennon. Suas conversas afastaram-se do complicado mundo da composição musical e focaram mais nos prazeres simples da vida, como a família e até mesmo a alegria de assar pão. Este novo capítulo, na amizade deles, foi um testemunho do vínculo duradouro que compartilhavam, forjado ao longo de anos de experiências compartilhadas. McCartney mais tarde lembrou que sua última conversa com Lennon antes de sua morte trágica foi marcada por um senso de camaradagem. Eles falaram sobre questões cotidianas, focando na família e na amizade, em vez das velhas disputas artísticas. De acordo com Linda McCartney, as últimas palavras de John Lennon para Paul foram "Think about me every now and then, old friend." Essas palavras eram extremamente simples, mas profundamente significativas. Embora a relação de Paul com George Harrison tenha se mostrado ainda mais complicada do que com John, cheia de altos e baixos, a amizade com Lennon foi marcada por momentos intensos. Um dos momentos mais notáveis de atrito entre Paul e George ocorreu em 1971, quando Harrison tocou guitarra na música How Do You Sleep, de Lennon. Apesar disso, a dinâmica entre Paul e George começou a mudar ao longo do tempo, culminando em um evento inesperado em 1974. Não apenas John Lennon e Paul McCartney retomaram a conversa, mas também se encontraram colaborando musicalmente novamente. Nesse período, John Lennon e George Harrison uniram forças com Ringo Starr para colaborar em canções do álbum solo de Ringo. Harrison rapidamente desfez rumores de uma reunião dos Beatles, indicando que estava relutante em trabalhar com McCartney. Ele afirmou: Paul é um baixista muito bom, mas às vezes pode ser um pouco dominante. Para ser honesto, eu ficaria muito feliz em entrar em uma banda com John Lennon, mas nunca conseguiria fazer parte de uma banda com Paul McCartney. Harrison frequentemente sentia-se ofuscado pela proeminência de Lennon e McCartney nos Beatles. Segundo o Guardian, as tensões atingiram seu ápice em 1969, quando Harrison deixou o estúdio, e John Lennon sugeriu que Eric Clapton fosse considerado como substituto de Harrison. A hostilidade entre McCartney e Harrison persistiu por anos. De acordo com a Forbes, foi somente em meados da década de 1990 que eles finalmente deixaram suas diferenças de lado e se reuniram temporariamente para uma performance com músicas de seus repertórios. Enquanto os Beatles estavam no final de sua carreira, outro fenômeno musical tomava o mundo: os Jackson 5. Assim como os Beatles nos anos 1960, esta banda familiar, liderada pelo talentoso Michael Jackson, conquistou os corações do público.
Nos anos 1980, Michael Jackson já era um astro mundial e iniciou uma fascinante colaboração musical com Paul McCartney. McCartney escreveu Girlfriend, uma música originalmente destinada a Jackson, mas que acabou no álbum London Town dos Wings, em 1978. Posteriormente, Jackson incluiu a música em seu álbum Off the Wall, marcando o início de uma colaboração criativa que resultou em sucessos como The Girl Is Mine, do álbum Thriller, de Jackson, e Say, 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 do álbum Pipes of Peace, de McCartney. No entanto, à medida que a parceria criativa se desenvolvia, surgiu um grande desentendimento sobre os direitos de publicação musical. Após McCartney adquirir os direitos do catálogo de Buddy Holly, ele discutiu a importância dessa posse com Jackson. Porém, em 1985, Jackson surpreendeu McCartney ao adquirir o catálogo dos Beatles, considerado a coleção mais valiosa da indústria da música pop na época. Esse movimento deixou McCartney furioso. Ele desabafou. Acho que é suspeito fazer algo assim, ser amigo de alguém e depois comprar o tapete onde eles estão em pé. A situação tornou-se ainda mais delicada quando Jackson permitiu o uso das músicas dos Beatles em comerciais, o que irritou ainda mais McCartney. Enquanto esses conflitos aconteciam, Paul McCartney vivia sua própria jornada pessoal com amor e tragédia. Em 1967, a fotógrafa Linda Eastman teve a oportunidade de fotografar os Beatles, um marco em sua carreira. Antes disso, Linda já era reconhecida por trabalhar com artistas como Bob Dylan, Janis Joplin e Grateful Dead. Durante esse período com os Beatles, Paul notou seu talento artístico e o relacionamento dos dois evoluiu para um amor profundo. Em 12 de março de 1969, eles se casaram e construíram uma família com 3 filhos, Mary, Stella e James, além de Heather, filha de Linda de um relacionamento anterior. Nos anos 1970, Paul e Linda formaram a banda Wings, conciliando a criação dos filhos com as atividades musicais e turnês. Apesar das agendas lotadas, a vida em família sempre foi prioridade. Além de sua contribuição musical, Linda era conhecida por sua fotografia e por seu ativismo em prol do vegetarianismo e dos direitos dos animais. Tragicamente, em 1995, Linda foi diagnosticada com câncer de mama, a mesma doença que tirou a mãe de Paul. Apesar dos esforços conjuntos, Linda faleceu em 17 de abril de 1998, deixando Paul devastado. Após a morte de Linda, Paul McCartney entrou em uma nova fase de sua vida pessoal ao se casar com Heather Mills, modelo e figura midiática. Porém, esse casamento gerou reações mistas dentro de sua família, especialmente de sua filha Stella McCartney, que aparentemente tinha dúvidas sobre a decisão do pai. Apesar do fato de que a união do casal resultou no nascimento da filha Beatrice, o casamento enfrentou dificuldades severas e terminou em divórcio após apenas 6 anos. O processo de divórcio recebeu muita atenção da imprensa britânica. O Ultimate Classic Rock observou que McCartney e Mills usaram a mesma representação legal que o príncipe Charles e a princesa Diana durante o divórcio deles. Detalhes da separação vieram a público, apesar dos esforços de ambas as partes para mantê-los em sigilo. Mills fez acusações de abuso e uso de drogas contra McCartney, enquanto ele respondeu afirmando que Mills era irresponsável e desagradável com sua equipe. Para piorar, Mills chegou a fazer a surpreendente alegação de que Paul havia agredido Linda, sua primeira esposa. Essas acusações foram publicamente refutadas por Stella McCartney, filha de Paul e Linda, que expressou suas reservas quanto à decisão do pai de se casar com Mills. Em 2008, o divórcio foi finalizado, e Mills recebeu um acordo de US a 30 milhões, significativamente menos do que os 150 milhões que ela inicialmente havia solicitado. Mills foi repreendida pelo juiz do caso, que a descreveu como uma testemunha menos impressionante e destacou inconsistências e erros em seu testemunho. Mills defendeu-se das críticas severas da mídia, destacando o fato de estar envolvida em trabalho humanitário há mais de 20 anos, sublinhando seus esforços além das dificuldades do divórcio.
Apesar do escrutínio público constante, Paul McCartney seguiu em frente e casou-se com Nancy Shevell em 2011. Desde então, a parceria contribuiu para o início de um capítulo mais seguro e duradouro na vida pessoal de McCartney. Um aspecto intrigante da vida de Paul McCartney, que muitos podem não conhecer, é seu histórico com o uso de drogas. Um dos primeiros episódios ocorreu nos primeiros dias dos Beatles em Hamburgo, quando a banda usava Praludin para manter a energia durante apresentações longas. Em 1964, Bob Dylan apresentou a McCartney um baseado de maconha em um hotel em Nova York. Foi sua primeira experiência com a droga, que ele lembra como um momento em que ficou muito alto e riu excessivamente por causa da excitação. A partir daí, a maconha tornou-se uma constante em sua vida, influenciando seu processo criativo. As letras de Another Kind of Mind e Got to Get You Into My Life fazem referência ao uso de cannabis. Durante as filmagens de Help, o hábito de McCartney de fumar antes de ir ao estúdio contribuiu para ele esquecer algumas falas. O diretor Richard Lester ouviu uma conversa em que tentavam convencer Paul a experimentar heroína, mas ele rejeitou a ideia com veemência. Durante a gravação de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, McCartney experimentou cocaína, mas abandonou o uso rapidamente devido à intensa tristeza que a droga lhe causava. Em 1966, Paul experimentou LSD pela primeira vez e, em março de 1967, teve sua segunda viagem com John Lennon. McCartney foi o primeiro membro dos Beatles a discutir publicamente o LSD, afirmando que a droga o transformou em uma pessoa mais moral, tolerante e honesta. Em 1967, McCartney defendeu publicamente a legalização da maconha, apoiando um anúncio no The Times que pedia a legalização, a libertação de pessoas presas por posse da substância e mais pesquisas sobre os usos medicinais da cannabis. Contudo, seu ativismo teve consequências. Em 1972, McCartney foi multado na Suécia por posse de cannabis e, em 1973, condenado na Escócia por cultivo ilegal da substância. Essas condenações dificultaram a obtenção de um visto para entrar nos Estados Unidos, problema que só foi resolvido em dezembro de 1973. A vida de Paul McCartney é marcada por conquistas espetaculares e lutas pessoais profundas. Apesar das perdas de entes queridos, separações e questões legais, sua narrativa reflete uma resiliência notável. Ele enfrentou desafios pessoais e públicos com graça e continuou a criar música que toca milhões de pessoas em todo o mundo. Desde os primeiros anos de glória e dor, incluindo a perda prematura de sua primeira esposa, Linda, até sua reinvenção como avô e marido de Nancy Shevell, McCartney não se deixou abater. Sua carreira também reflete essa tenacidade, pois ele continua a evoluir como artista e a manter sua relevância por gerações. Embora o envolvimento de McCartney com drogas e problemas legais tenha sido parte dos aspectos turbulentos de sua vida, eles também destacam sua disposição de se posicionar sobre questões como a legalização da cannabis. Sua abertura sobre questões pessoais, como perdas e lutas, tornou-o uma figura mais acessível para seus fãs. No fim das contas, a vida de Paul McCartney pode ter sido marcada por uma certa melancolia, mas também é definida pelo amor, criatividade e determinação de superar desafios. Ele continua a inspirar não apenas através de